Oi, Ah, que ai, bom. vai. Quanto tempo que eu não te vejo? Nossa, nem fala, eu tô com saudades, hein, dos nossos encontros, do âncora, principalmente. É, Tô com bom te bastante ver. saudade. Sim. Deixa eu falar um pouquinho de você para o pessoal que já está aqui. Tá. Para quem não conhece a Roberta é uma das pessoas que eu mais admiro o trabalho dela, que trabalha comigo lá no Âncora. E quando eu tenho um paciente que eu estou acompanhando há algum tempo e que eu estou vendo que ele não está evoluindo muito no tratamento, muitas vezes eu chego para ele e falo assim: tem uma pessoa que eu acho que se você encontrar, talvez mude um pouquinho o rumo da sua vida e da sua história, do seu tratamento. A pessoa vai lá e encontra a Roberta uma vez e volta diferente. Não tem como não admirar essa pessoa linda na minha vida, na vida das pessoas. Obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada por trabalhar comigo, obrigada por fazer parte disso tudo, por impactar na vida das pessoas. Eu que agradeço. A admiração é recíproca, né? Não é à toa que a gente se encontrou, né? Nós e a equipe do Âncora como um todo, de um lugar que entrega, eu falo, a medicina do futuro presente, né? É a medicina que realmente entrega saúde, saúde emocional, saúde psíquica. É a medicina da saúde, não a medicina da doença. Também. E é uma honra muito grande compartilhar, fazer parte desse trabalho, né? Ser mais uma pecinha dessa engrenagem que entrega saúde às pessoas, não só já em relação às demandas que ela traz, mas inclusive no sentido de prevenção, como que eu posso viver melhor, né? Que o Âncora tem essa missão também preventiva de não só entregar o que as pessoas buscam, né, mas também de prevenir, né, fazer, olha, vem cá, dá para viver bem, é possível. E a gente estava conversando sobre isso, né, Ainda Roberta, bem. as pessoas acham que não, é possível viver uma vida emocionalmente saudável, é possível viver relacionamentos construtivos, é possível você se curar desse diagnóstico que te deram, enfim, é possível, tudo é possível. Basta você querer e se mover na direção que vai te entregar. Porque não é possível, tudo é possível. Eu acho que é legal isso que você falou, que é querer e se mover nessa direção. Porque às vezes a pessoa fala, basta querer, e aí, tô querendo, nada tá acontecendo. Só que muitas vezes a pessoa quer que caia do céu, ou ela quer que alguém entregue para ela, toma aqui a sua mudança e a sua melhora. E acho que é importante a gente entender a importância da nossa ação em prol disso. Mas até que para a ação acontecer, a gente precisa entender que sim, é possível. Eu acho que eu comentei isso com você porque eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo na vida, tanto de paciente quanto de pessoas aqui no Instagram. A pergunta que eu mais recebo é isso. Mas você acha que é possível melhorar isso? Mas você acha que é possível eu mudar? Mas você acha que é possível ter uma vida diferente? Eu fico assim, gente, mas como assim você acha que não? É óbvio que é possível, é para isso que a gente trabalha. Não o meu trabalho em si, é para isso que a gente trabalha na vida, para isso que a gente se trabalha, para isso que a gente está aqui para evoluir, para crescer, e é óbvio que é possível. Eu acho que esse bate-papo nosso aqui é justamente para a gente trazer essa resposta, né? Há caminhos. Sim, e te ouvindo, normalmente essas pessoas que acreditam que não é possível, é isso que está acontecendo aí dentro que está bloqueando ela para ação. Porque muitas vezes essas pessoas querem, eu quero muito, mas eu não acredito que isso seja possível. E o não acreditar que isso seja possível, que é o que segura o que está ali agarrado, que faz com que ela não consiga se mover. Porque não basta querer, né? Além de querer, tem que se mover na direção, agir, né? Porque a regra que impera aqui no mundo externo, nas nossas relações externas, no fazer aqui, na dimensão externa, é o fazer, tem que agir. Não tem como não agir. E uma das coisas que limitam esse agir, que bloqueiam esse agir, que congelam esse agir, é o que a gente veio falar hoje. É esse diálogo interno.
Exatamente. A gente fica o tempo todo, fala pro outro que quer mudança, mas fala, mas eu não consigo mudar. E fica o tempo todo falando, mas eu não consigo mudar, mas eu não... É isso que você está acreditando. Você acredita que não consegue mudar. E aí? Você vai, o seu comportamento, ele é congruente com aquilo que você acredita, com aquilo que você fica falando para você o tempo todo. Porque eu falo muito isso para as pessoas, para os pacientes. O que você fica falando para as pessoas, o seu ouvido está mais perto da sua boca do que o ouvido da pessoa que está te ouvindo. Então, o seu cérebro está te escutando. Se você fica o tempo todo falando, mas eu não consigo mudar, mas eu não consigo sair disso, mas eu não consigo melhorar, seu cérebro fica assim, olha, não consegue melhorar, hein? Não consegue mudar, hein? E aí ele te faz você ter comportamentos, ele vai agir em prol daquilo que ele acredita, daquilo que ele acha que é o comportamento adequado. Seu comportamento vai ser congruente com o que você acredita. Então, talvez a gente tenha que começar a prestar atenção no que a gente anda falando pra gente mesmo, para quem sabe falar alguma coisa que favoreça que o comportamento mude a nosso favor. Sim, e tem o que a gente fala, né, diz do que está acontecendo aqui dentro, né, é externo que a gente pensa. Quando você diz, eu não consigo, eu não quero mudar, você reforça isso e isso acaba se tornando uma verdade, que você comprou. Então, voltamos no que a gente disse. As pessoas não acreditam, muitas vezes, que elas podem mudar. E isso diz, e quando você começa a tomar consciência do que a gente chama de diálogo interno, que são esses nossos pensamentos que ficam ali recorrentes, muitas vezes temos consciência deles, muitas vezes não temos. Porque tem diálogos que a gente não tem consciência, que estão ali movendo a gente para direções que muitas vezes a gente não deseja, mas pelo fato de não ter consciência, a gente se move nessa direção, e muitas vezes uma direção que não é uma direção que a gente realmente quer. Então, tomar consciência disso que passa aqui dentro é essencial para o agir, né? Para o agir, porque parte do não agir, desse congelamento e desse bloqueio, diz do que você está dizendo para você, do que está acontecendo aqui dentro. Essas vozezinhas aqui que eu tenho, você tem, todo mundo tem. Umas mais operantes, outras menos. Exatamente. Às vezes eu converso com as pessoas, elas falam assim, não, mas eu não falo essas coisas ruins, não. Aí eu falo, tá, tudo bem, você não fala, mas aí dentro, o seu crítico interno tá como? O que ele tá falando pra você, de você pra você? Ela fica assim, às vezes eu acho que eu falo umas coisas ruins pra mim aqui dentro. Eu fico, Porque a gente começar a trazer pra consciência, se dar conta de quais são os pensamentos que eu fico fomentando e que vai direcionar o meu comportamento. E essa questão do crítico interno é algo bem presente nas pessoas que eu atendo. Inclusive, só hoje eu atendi, né? Ontem aconteceu, é impressionante quando a gente identifica o quanto, e às vezes eu fico pensando até, parece que, não sei se é geracional, mas existe uma tendência, né, a gente a nos criticar, a nos autocriticar, a deixar esse crítico operante, né? Porque senso crítico é ótimo, você saber diferenciar algo. Isso é uma coisa, isso é outra coisa. Isso para mim, isso daqui, essa escola é melhor eu matricular meu filho do que aquela. Uma diferenciação. Diferenciar não é excluir e nem julgar. Quando você diferencia, você fala, essa mão tem aliança e essa mão não tem aliança. Eu diferenciei essas duas mãos. Ok, esse senso crítico, esse diferenciar é ótimo. Agora, a gente utiliza o nosso senso crítico operante, ele é o nosso maior juiz, o nosso maior julgador. E como que é? É aquela vozinha que coloca a gente para baixo. Você não vai conseguir, você não é o suficiente, você fez errado, você deveria fazer diferente,
você tem que aprender mais, porque a quantidade de conhecimento que ainda você tem para fazer isso é pouco. Então, nem comece fazendo. Você é feio, seu irmão é melhor que você. E, e fica aquilo ali. E essa vozinha também é um padrão de voz que faz com que, por mais que a gente queira algo diferente, a gente não consegue se mover. É mais uma vozinha que caracteriza bloqueios, desafios, congelamentos para você agir na direção do que você realmente deseja. E o quanto isso impacta no nosso estado emocional, né? Às vezes a gente tá num dia ruim, a gente não tá saindo daquele dia ruim, a gente tá desconfortável emocionalmente e a gente não consegue perceber que, na verdade, isso é uma consequência de coisas que você vem falando pra você o tempo todo. E às vezes você fica buscando respostas do lado de fora. Mas alguém fez alguma coisa aconteceu, ou o coronavírus, e a gente bota a culpa no que tá fora. Mas a gente não para poder olhar para dentro e falar assim, como que tá aqui a minha relação com a minha vida, comigo mesma? Eu tenho falado muito aqui nas lives, nos Instagrams, nas consultas, que esse período da quarentena, do isolamento, é quase que um laboratório de quem você é na vida. Porque quem tá muito ansioso na quarentena é porque é muito ansioso na vida. Quem tá muito angustiado, triste, desesperado na quarentena é porque é muito angustiado, triste, desesperado na vida. Então, assim, é um convite da vida para você parar e se ouvir. Começar a identificar quais são os pensamentos que você fica alimentando, começar a identificar quais são as crenças que você tem ali, que eu acho que é legal a gente falar de crença também, né? Entender o que são essas crenças e o quanto elas norteiam a nossa vida. Eu acho que é um convite. Se você não parar para ouvir esse diálogo interno, para começar a equilibrar ele, tipo assim, se o que eu estou falando para mim não está me ajudando, não está me levando na direção do que eu quero, o que eu posso passar a falar para mim para que me leve na direção do que eu quero? Eu acho que é um convite para isso, esse momento, né? Sim, essas vozinhas, esses diálogos internos, eles têm várias estruturas, né? Quando a gente fala de crença, a gente fala de uma estrutura de causa e consequência. Por exemplo, eu não acredito que eu vou me curar dessa ansiedade porque eu conheço pessoas, meu pai, minha mãe, enfim, tentaram e eu não consegui me curar. Então, não conseguiram se curar, então eu também não vou conseguir me curar. Numa relação de causa e efeito. A estrutura de uma crença é uma estrutura de causa e efeito, né? Eu não consigo algo em razão daquilo, né? E isso, na verdade, ela diz, né, de uma estrutura antiga já, que é algo que você criou, desenvolveu em razão das experiências que você teve. Então, você desenvolveu, por exemplo, uma crença de que pelo fato dos seus familiares não se curarem, você também não poderia ser curado. Então, você não acredita que você pode ser curado. Logo, você acredita que você vai viver ansioso o resto da vida, ou ansiosa, enfim, o que quer que seja. Só que isso não é verdade. É uma visão totalmente reducionista. Existe algo muito além. Só que você, pelo seu processo de experiência, você registrou essa crença. Só que existem pessoas que foram curadas, por exemplo, que vivem estados não mais de ansiedade, mas cada vez passam mais horas dos seus dias na sua vida, porque a ansiedade também é um estado que vem, nem digo, você é ansioso, não existe isso. Você é uma pessoa ansiosa. Aí a plaquinha de ansiosa, eu sou... Não, você é um estado que te acomete. Pode te acometer por mais períodos de momento, ou menos. Mas voltando para a estrutura da crença do diálogo interno. É possível você começar a... como que eu falo? Eu tenho desafiar essa crença. Existe alguém que se curou? Existem outras formas? E você começa a desafiar e você vai enfraquecendo até que você vê que aquela relação de causa e efeito que você fez
ela perde a força. Você vê que ela se desfaz. E aí acontece desse processo de como se ela tivesse se dissolvido e você realmente passa, inclusive, a agir de outras maneiras quando você mapeia isso. E esses nossos diálogos internos, essas vozezinhas que a gente ouve, elas são frutos todas dos processos experienciais nossos, de relação que a gente teve com as pessoas. Que aí a gente viu aquilo se repetir, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. Numa relação de causa e consequência, causa e efeito que estrutura uma crença. Ou um pensamento repetitivo. Tem pessoas que têm pensamento repetitivos. E aí você começa a mapear, e quanto mais consciência você toma desses pensamentos, é possível que eles simplesmente deixam de operar. E deixam de operar como especificamente? Esses pensamentos aí, esse diálogo interno, ele tem uma intenção positiva. Eles servem a algo. Eles estão ali porque eles são mensageiros para você. Eles estão te trazendo uma mensagem. Só que como você não está recebendo essa mensagem, eles continuam operando. Cada vez mais operando aqui na sua cabeça. Exatamente. Eu acho perfeito a gente conseguir passar essa ideia da intenção positiva. Porque, na verdade, todo pensamento, todo pensamento e comportamento tem um propósito, tem um lugar que ele quer chegar. E sempre tem uma intenção positiva. E é legal a gente começar a separar a intenção da ação. Porque muitas vezes a gente mistura tudo e não consegue ter uma análise importante. E a gente sempre se perguntar, esse pensamento aqui que está vindo, ele está vindo para quê? Em vez de a gente ficar perguntando por que eu estou pensando isso, que o porquê não ajuda em nada, porque só traz problemas e mais problemas e mais problemas, a gente se perguntar, para que eu estou pensando isso? Para que esse pensamento veio na minha cabeça agora? Porque o para que leva a gente para uma resposta, leva a gente para um motivo pelo qual aquele pensamento veio, para te dizer alguma coisa, para te mostrar alguma coisa, porque ele tem uma intenção positiva. E aí, se você identificando aquela intenção positiva, talvez você consiga atender aquela intenção positiva sem necessariamente ficar com aquele pensamento gritando na sua cabeça o tempo todo. Você pode buscar uma forma que não te incomode tanto de atender aquela intenção positiva. Há outras formas de fazer, de atender aquela intenção positiva. Mas aos pouquinhos você precisa ir identificando quais são esses pensamentos. Então, identifica o pensamento, nossa, esse pensamento não sai daqui. Tá, e qual é a intenção positiva desse pensamento? Para que ele está aqui? Por qual motivo esse pensamento veio na minha cabeça? E eu acho que é importante ter essas palavrinhas, né? O para quê, o por qual motivo. Esquecer o porquê, porque o porquê não ajuda em nada. Para a gente conseguir desafiar as crenças, como você falou, né? Eu sempre trago muito algumas perguntas para ajudar os pacientes a desafiar o que eles acreditam. Eu falo para colocar no papel assim, anota, eu sempre falo para anotar que fica mais fácil de visualizar. Assim, eu falo, anota qual a evidência que você tem de que isso é verdade? Qual a evidência de que você tem de que isso é mentira? E aí, o que é mais realista nisso tudo? Se for verdade, o que pode acontecer de melhor? Se for verdade, o que pode acontecer de pior? E aí, entre o melhor e o pior, qual que é mais realista nisso tudo? E aí, aos pouquinhos, a crença vai enfraquecendo e você vai colocando o pensamento de uma forma um pouco mais real. E aí chega uma hora que você fala assim, realmente não faz muito sentido. Sim, e a estrutura, né, esses pensamentos que ficam aí pululando na nossa cabeça, muitas vezes muito operantes, outras vezes menos, eles variam de a cada contexto. Porque nós somos do contexto, né? A gente, inclusive as crenças, tem crenças que são ótimas para um contexto, mas para um outro contexto elas não são não tão boas assim. Então, nós somos, o nosso estado diz de acordo com o contexto que a gente está vivenciando. Por exemplo, num contexto que vem muitos pensamentos, teve alguém que falou ali, eu tenho muitos pensamentos recorrentes de doença. Como especificamente esse pensamento? Seria a minha primeira pergunta. É pensamento de que eu vou ficar doente? Eu vou ficar doente? Se é um pensamento de que eu vou ficar doente, que fica passando na sua cabeça, eu vou ficar doente, você para
perguntar para você mesma, qual que é a intenção positiva desse pensamento? Qual que é a mensagem que esse pensamento veio me trazer? Porque ele é como se fosse um carteiro. Ele vem te entregar uma carta. O pensamento é um envelope. É um envelope. E a mensagem desse pensamento, a intenção positiva desse pensamento é a carta. Você não está recebendo a carta. Por isso que esse pensamento está ali. Você vai ficar doente, você vai ficar doente, você vai ficar doente. Tem N pensamentos. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Tem algo aí, no você não vai conseguir. Ok. Você não vai conseguir. Tem uma intenção positiva. Que intenção positiva é essa? O que que eu ganho? O que que eu ganho com isso? Quando eu digo que eu não vou conseguir, aí eu pergunto, normalmente, claro, acontece o seguinte, eu pergunto uma vez, aí a pessoa fala assim, eu não ganho nada com isso. Não tem ganho. Vou te fazer a pergunta pela segunda vez. Qual que é o ganho? Qual que é a intenção? Roberta, não tem, só tem coisa ruim, isso só me traz coisa ruim, olha o jeito que tá a minha vida. Falei, calma, tudo tem um ganho. Nós somos seres ambivalentes, a gente vive na dualidade. Existe o positivo e existe o negativo. Só que a gente, agora, você só está olhando, está ali fixado olhando no negativo. Mas existe o positivo, porque se existe o negativo, existe o positivo. Então, me diga, qual o ganho? O que você ganha? Qual que é a mensagem desse pensamento? Qual que é a intenção positiva dele? Aí, normalmente, na terceira vez que eu pergunto, eu falo, é para eu me cuidar. Quando eu digo, você vai ficar doente, na verdade, estou dando um exemplo, tá? Na verdade, a intenção positiva dele é para eu me cuidar. Ok. E qual que é a intenção positiva que é de você se cuidar? Para eu me cuidar, eu preciso fazer exercício físico. Eu tenho que comer melhor. E o que que você ganha quando você... Qual que é a intenção positiva de você se cuidar, de você fazer exercício físico, de comer melhor? Saúde. E quando você ganha saúde, o que que você ganha? Eu ganho felicidade. Show! Imagina. Então, o pensamento repetitivo de que você vai ficar doente, na verdade, a mensagem dele é: eu quero que você seja feliz. Aí, eu tô te lembrando aqui para você ser feliz. Quando a gente identifica isso, ele vai perdendo força, cada vez mais perdendo força. Chega até o momento em que você fala, nossa, ele deixou de operar da maneira que ele operava. E por que ele deixou de operar da maneira de operar? Porque você recebeu a mensagem dele. Porque, na verdade, esses pensamentos, eles não são seus inimigos. Pelo contrário, eles estão a serviço de algo muito, muito mais uma mensagem muito importante para você. A Kelly está perguntando aqui, e quando a gente pensa que já está doente? A estrutura é exatamente a mesma, né? Todo pensamento que vem, ele está querendo te trazer uma mensagem. E aí você precisa começar a se questionar. O que ele está querendo me dizer? O que eu estou ganhando com essa mensagem? Qual é a intenção positiva de pensar que eu já estou doente? Primeiro que se eu penso que já estou doente, eu posso procurar ir um médico. Eu vou no médico e aí eu vou ver se estou. Se o médico falou que eu não estou e esse pensamento continua aqui, por qual motivo esse pensamento está aqui? E buscar, através desses questionamentos que a Roberta acabou de falar, qual é a intenção positiva e qual é a mensagem desse pensamento. Que aí, a gente identificando a mensagem, a gente ouve a mensagem e o pensamento enfraquece. E receber a mensagem desse pensamento, ele vai enfraquecendo. Você dá voz a ele, também enfraquece ele. Quando você diz assim, o fato de vocês estarem dizendo isso para mim, já faz vocês tomarem consciência de algo e de alguma maneira dar voz a esse pensamento. Olha, Roberta, eu tenho um pensamento que diz, eu vou ficar doente. Eu tô doente, né? Eu estou doente, ok. Qual que é a intenção positiva desse pensamento de estar doente? Qual que é o ganho? Qual que é a mensagem que ele vem te trazer? Começa a investigar.
tem que ver o que faz sentido para você. Porque você é um ser ambivalente. Então, do jeito que tem... E esse pensamento tá ali, ele tá a serviço de algo para você. E esse pensamento, ele tem uma história. Ele tá ali, por quê? Porque aconteceram coisas na sua vida, desde quando você era muito pequenininho, dentro da barriga da sua mãe, quando você é criança, depois adolescente, coisas aconteceram que você teve que sobreviver. Decidir criar mecanismos de sobrevivência, né? E a partir desses mecanismos de sobrevivência que foram acionados inconscientemente por você, quando você era muito pequenininho, muito pequenininha, criança, você, para fins de sobrevivência, você criou mecanismos de defesa para sobreviver, porque, por exemplo, necessidades não foram atendidas em níveis. E essas necessidades que não foram atendidas em níveis, que geraram mecanismos de sobrevivência, são essas histórias que permeiam esses pensamentos. É como se você tivesse rodando um programinha aí dentro da sua cabeça com esses pensamentos que estão te dizendo, eles, na verdade, eu vou te proteger, é para você buscar sua saúde, sua felicidade. As mensagens que estão por trás deles são mensagens para garantir a sua sobrevivência como um todo. Isso é antigo, isso não é de agora. Pode ser que você conseguiu tomar consciência disso agora, mas isso vem acompanhando e isso dita suas ações. A gente estava falando aqui, né? Esses pensamentos, eles ditam a forma que a gente age ou que a gente não age. Porque tem uns que têm o poder de congelar a gente, de bloquear a gente na direção que a gente deseja. Exatamente. O Diego comentou, ele perguntou aqui qual é a positividade de pensar que vai morrer. E eu acho que é legal a gente esclarecer que a gente não está falando de positividade, a gente está falando de intenção positiva. É uma coisa diferente. Qual é a intenção que você tem quando você vai conversar com alguém? Eu tenho a intenção de resolver um problema lá com a pessoa, um conflito que eu tive com ela. Qual a intenção que você tem de trabalhar? Eu tenho a intenção de receber um salário no final do mês. Qual a intenção que você tem de ficar em casa agora? Eu tenho a intenção de me prevenir do vírus. A intenção dos seus pensamentos. Todo pensamento tem uma intenção por trás que ela é positiva. A gente não está falando de ficar positivando tudo. Porque pensamento positivo em excesso, ele às vezes traz mais frustração. Porque você fica sempre pensando que o mundo vai dar certo, o mundo nem sempre dá certo daquele jeito. E você fica frustrado. Então é a gente pensar de uma forma realista e olhar para os nossos pensamentos buscando qual é a intenção positiva por trás desse pensamento. Porque esse pensamento ele vem com algum propósito, ele tem uma intenção. O seu pensamento que você pensa que talvez você tenha risco de morrer, que você pensa em morrer, ele tem um propósito de cuidar de você, de te alertar para alguma coisa. Ele tem uma intenção positiva por trás que é sua, que é diferente da intenção positiva de uma outra pessoa que pensa também em morrer e que você precisa ir investigando para descobrir qual é a intenção positiva por trás dele. Intenção positiva é diferente de pensamento positivo. Aqui a gente está olhando para aqueles pensamentos, para aquelas vozezinhas que são pensamentos que não estão servindo a gente, não estão nos direcionando para o que a gente deseja. Aquilo que a gente atribui nome de ruim. Nossa, tô eu ali com aqueles pensamentos negativos, com aqueles pensamentos ruins. O que a gente está propondo aqui existe uma estrutura. Nós somos seres ambivalentes. Existe o positivo e existe o negativo. Nós vivemos no mundo dual. Ok, esse pensamento negativo, ele também tem o lado positivo dele. Afinal de contas, nós vivemos na dualidade. É a gente descobrir qual é a intenção positiva que move esse pensamento, que na nossa cabeça é negativo. Uma coisa é intenção positiva do pensamento, outra coisa é pensamento positivo. Eu posso ser uma pessoa que tem muitos pensamentos positivos e esses pensamentos positivos faz com que eu não haja na direção muitas vezes que eu desejo. Eu fico, eu sou ótima, eu sou não sei o quê, mas a minha vida não está acontecendo e ele de alguma forma me bloqueia para eu fazer coisas que eu deveria fazer.
Por isso que eu volto a dizer, nós somos do contexto ali, de acordo com cada contexto. Num contexto, por exemplo, de saúde, que aqui o pessoal disse, Roberta, eu tenho pensamentos recorrentes de que eu estou doente. Nossa, eu estou doente. Qualquer coisa que acontece comigo, já vem aquele pensamento, eu estou doente. Qual que é a intenção positiva desse pensamento? Que faz você sofrer. Então, você atribui ele como um pensamento ruim, um pensamento negativo. Ele tá te... E mais uma coisa que eu acho legal de falar, Clara, que a gente também conversou sobre isso, é o quanto que esses pensamentos, eles nos roubam o estado de presença, da gente estar ali. Porque a gente fica naquele diálogo interno, e esse diálogo interno é como se ele bloqueasse os nossos sentidos para fora. Né? Isso a gente vê muito. Pessoas que vão palestrar, vão falar algo, você consegue exatamente ver o quanto ela está inteira ali, ou o quanto ela está no diálogo interno. Ela olha para cima, fica ali buscando, como se estivesse buscando coisas, é ela conversando com ela mesma. E se escutar. Justamente, esses diálogos internos, esses pensamentos que ficam na nossa cabeça, eles nos tiram de estar aqui. É como se eles diminuíssem todos os nossos sentidos mesmo. E quando eu falo sentidos, audição, visão, olfato, a gente deixa de ouvir as pessoas ativamente, com uma forma de realmente escutar a pessoa quando eu estou no diálogo interno. Eu, como terapeuta, uma das coisas que eu ensino, né, quando eu vou dar cursos para outros terapeutas, eu falo, olha, a postura de um terapeuta que realmente consegue escutar o paciente, o que a pessoa, o cliente te traz, você entra num lugar totalmente de vazio. Você escuta sem intenção, sem nenhuma intenção. Despida de qualquer coisa, qualquer teoria que esteja, qualquer coisa, sem intenção, sem pensamento, sem aquele, ela está me dizendo isso, então é aquilo. Não, isso faz com que um grande retrato daquilo, uma visão ampliada daquilo, deixa de acontecer em razão dos pensamentos ali. E fica. Você deixa de escutar as pessoas, deixa de interagir as pessoas com todos os seus sentidos, que é o que captam, que é como a gente capta essas interações externas, porque a gente está nesse diálogo interno aqui. Eu estava até falando ontem aqui com as pessoas no Instagram sobre feedback. A gente ouvir o feedback da vida para ver se a gente está no caminho certo daquilo que a gente quer, da onde a gente quer chegar. Só que se a gente não está com os nossos sentidos apurados, a gente não consegue ouvir o feedback da vida. A gente não ouve as pessoas, a gente não ouve o que a vida está dizendo para a gente, se aquilo está me levando para melhora, para onde eu quero chegar na minha vida ou não. Então, é legal você falar sobre perder estado de presença, porque eu devo ter feito, sei lá, umas 10 lives aqui ao longo dessa quarentena e todas elas eu falei da importância do estado de presença. Eu costumo dizer que é a palavrinha que eu mais falo aqui. E todo mundo pergunta como é que eu posso melhorar a minha ansiedade? E a ansiedade é um assunto muito recorrente aqui. E eu sempre enfatizo a importância da gente estar no aqui e no agora. Se você está com a sua cabeça com excesso de pensamentos, os seus pensamentos estão roubando os seus sentidos, como você acabou de falar. E se você não está com os seus 5 sentidos funcionando, você não está no aqui e agora. E se você não está no aqui e agora, você não está em lugar nenhum, porque só existe o aqui e agora. E aí a pessoa fala para mim, mas eu estou tratando e não consigo melhorar. Mas não dá para melhorar aquilo que você não está vivendo. Porque se você não está no aqui e agora, você não está vivendo nada. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho memória. O que aconteceu ontem eu não lembro hoje. Eu fico, mas você não estava vivendo ontem. Você estava no ontem preocupada com a consulta de hoje. E aí agora você está preocupada com o amanhã. Então, se você não vive o presente, você não tem como lembrar dele. Então, eu acho que é entender a importância de estar no aqui e no agora. E não só entender, mas trabalhar, identificar isso. Então, se eu percebo que esses pensamentos estão me roubando, me tirando presença, conversar com ele. Eu posso resolver esse pensamento hoje?
Isso que ele está me contando, isso que ele quer que eu resolva. Essa preocupação, eu posso resolver hoje? Não posso hoje? Então calma aí, vou anotar aqui esse pensamento, depois eu resolvo, porque hoje eu não posso. E trabalhar até, eu costumo dar a orientação da gente usar mesmo os 5 sentidos, se você achar que os pensamentos estão indo muito embora. Usa aí o cheiro, sente o cheiro do ambiente, descreve o ambiente para você usar a visão. Ver o gosto que você está sentindo, quantos sons você está ouvindo. Eu falo para usar mesmo os 5 sentidos para trazer você de volta. Para você não deixar que esses pensamentos te levem embora. Sim, e essas técnicas, elas são muito eficazes, né? O que cada um aqui pode fazer para conseguir já começar a identificar os pensamentos é anotá-los. Pegar um caderno mesmo, é um exercício ótimo. Você pode reservar uns minutinhos do seu dia para anotar esses pensamentos, né? E exatamente do jeito que ele vem na sua cabeça. Porque ao você fazer esse exercício, você já está dando voz a ele. Inclusive, você pode falar até de voz alta. Eu não vou conseguir. É desafiador para mim fazer isso. E vai anotando. E aí você deixa uma parte, uma linha ou pula 2 linhas. Vai anotando os pensamentos. E depois você passa e vai perguntando para você qual que é a intenção positiva. E anota a intenção positiva. Qual que é o ganho desse pensamento? Qual que é a mensagem positiva que esse pensamento veio trazer para mim? E vai anotando embaixo. Quanto mais você fizer esse exercício, começar a mapear, você vai, primeiro, dar voz a esse pensamento e ouvi-lo, né? Receber a mensagem deles. O efeito disso já vai fazer com que o fluxo vai diminuindo. Ele passa a diminuir e você vai ter um material para trabalhar, para se trabalhar de autodesenvolvimento assim preciso e dar saltos cada vez mais rápidos, porque a partir deles você consegue identificar padrões de comportamento destrutivos, né? Padrão de comportamento ótimo tá maravilhoso, a gente nem olha para isso, que bom que eles continuam aí operantes. Mas padrões de comportamentos destrutivos, crenças, a gente consegue descobrir lealdades familiares, descobrir repetição de contextos e destinos, e isso tudo influencia a maneira pela qual as histórias pelas quais estão por trás desses pensamentos. A gente começa a mapear tudo isso, porque todo sofrimento, gente, é uma história. Quando a gente consegue identificar essa história, é possível que a gente viva com liberdade com ela. Não existe tirar, arrancar fora. Não, é ganhar ao invés de um estado de aprisionamento, que é o estado atual, pela qual você tem vivido, você ganhar liberdade diante daquilo. Você não vai deixar de ser exatamente. Primeiro, porque você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos são pensamentos que entram e saem. Deixa a portinha aberta. Tem a portinha de entrada e a portinha de saída. Deixa as duas portinhas abertas, porque do jeito que eles vão, eles vêm, eles vão. Você não são os seus pensamentos. Você atualmente está identificada com esses seus pensamentos. Mas você não são eles. Os seus pensamentos são os seus pensamentos. Esse ouvir da voz, você começa a se desidentificar com eles. Como você se desidentifica com eles, você passa a se relacionar com eles de um estado de liberdade, não mais de aprisionamento. E é uma delícia, porque você fala, nossa, de repente eu encontrei eu estou vivendo algo que eu não pensava que eu viveria, porque acabou, não está mais acontecendo. E realmente não está mais acontecendo. Você ganha liberdade. Deixa de ficar aprisionado para ganhar liberdade. E é um material assim de autoconhecimento fabuloso para você se desenvolver, para você cada vez mais se alinhar ao que você quer. E acho que, voltando para o que a gente falou lá no início, é a gente querer e a gente agir. Porque a gente está falando aqui sobre chegar nesse estado de caramba, é possível, caramba, aconteceu, que mudou. Mas para chegar nesse estado, a gente precisa agir.
para isso. Fazer o que você acabou de falar, pegar o papel, anotar todos os pensamentos, buscar a intenção positiva, buscar o que você ganha com isso, fazer de fato as coisas que a gente fala. Porque é muito comum, assim, é extremamente comum aqui no Instagram, então as pessoas me mandam perguntas e eu dou diversas técnicas, estratégias, formas para fazer. E aí, dá 2 dias, a pessoa me manda a mesma pergunta. E eu fico assim, você fez aquilo que eu falei? Ah, não, não fiz. Aí eu, mas qual milagre que eu vou fazer? Eu não sei como fazer isso. É importante que a pessoa entenda que a gente não pode ser mudado pelo outro. Não vai vir alguém e vai ter uma varinha mágica que vai fazer. Você precisa definir aonde eu quero chegar. Ah, eu quero que esses pensamentos parem de me atrapalhar. Eu quero parar de ficar pensando o tempo todo que eu vou ficar doente. Quero parar de ficar pensando o tempo todo que alguma coisa ruim vai acontecer. Tá, e aí então, para você chegar nesse estado de calma de pensamentos que não te incomodam, o que você vai fazer até chegar lá? E fazer. Começar a colocar em prática as estratégias que a Roberta está falando, as coisas que eu trago aqui, o que o profissional que te acompanha fala, mas coloque em prática. Não vai simplesmente sentar e falar, ah, mas eu tenho pensamento, e cruza o braço e acabou, porque não vai ter mudança. E aí não dá, você vai estar o tempo todo fortalecendo, voltando de novo ao que você falou no início, né? Que a gente fica querendo reforçar a nossa crença. Então você acredita que não é possível melhorar isso, você não faz nada e fala, viu? Não deu para melhorar. Mas você não fez nada. E aí você continua lá de braço cruzado, continua não fazendo nada. Viu só? Elas falaram lá que dá para melhorar isso, mas não dá não, ó, nada está acontecendo na minha vida. Mas o que você está fazendo para que algo aconteça? Sim, essa autorresponsabilidade de se mover em direção ao que a gente quer, só a gente pode fazer pela gente. Não tem outra pessoa. Nós, independente do profissional que você busque, se ele é médico, se ele é um terapeuta, se ele é um advogado, se ele é um psicólogo, seja quem for, são profissionais que te facilitam algo. Uhum. Não vão te entregar. Médico não entrega cura, advogado não entrega solução de conflitos. Eles facilitam algo para que você chegue aonde você quer chegar. Você é o ator principal, a atriz principal que percorre esse caminho. Os profissionais em si, os profissionais, que eu gosto de falar, os profissionais da ajuda, eles percorrem esse caminho com você facilitando, para que você chegue onde você quer chegar. Mas quem percorre esse caminho é você. É você quem decide fazer. Se você quiser. Porque também eu falo, eu não sei o que é bom para você. Eu não sei, quando os clientes chegam e me procuram, né? Eu estava com uma cliente hoje atendendo. A gente está também atendo online, agora só online, né? Atendi grupo, atendi individual, agora e online, agora por enquanto só online. Ela me trouxe uma questão, aí eu falei, olha, tem que olhar para a sua parcela de responsabilidade, né? Essa falta de comunicação que você está tendo com ele. E você, o que está acontecendo aí? Como você está contribuindo para isso? E aí ela, inicialmente com um pouco de resistência, eu falei, olha, você ao decidir não entrar nas questões, não falar com ele, não conversar com ele, você está insuflando ainda mais o conflito. Olha a sua parcela de responsabilidade para que você também está insuflando essa reação dele, de não querer, numa situação que eles tinham que interagir de qualquer forma. E aí ela falou, nossa, eu não tinha olhado para isso. Eu falei, olha a sua parcela de responsabilidade para a situação tá como você está. Se você quiser mudar algo, é possível que algo seja feito. Mas se você não quiser, eu só facilito. Eu estou aqui para facilitar algo. Eu não vou conseguir percorrer o caminho por você. Existem ferramentas, existem métodos, existem tecnologias de elevação de consciência aí disponível para que você consiga chegar onde você queira. Mas você precisa querer e precisa agir em prol disso. Aplicar isso que eu estou te falando. E aí mas é isso, não tem o processo de cura, o processo de viver algo diferente do que a gente quer viver. O ator e a atriz principal é quem quer.
As pessoas que estão em volta, elas facilitam esse caminho para a pessoa chegar onde ela quer chegar. E reconhecer, e muitas vezes, eu atendo algumas pessoas lá no Âncora, Clara, que é muito divertido, assim. E amoroso, porque tem gente que chega à conclusão, às vezes, na sessão, que ela não quer se curar, que ele não quer se curar. Porque ele ou ela já está tão acostumada com aquilo há muito tempo, é como se fosse aquela coisa de estimação da vida, da razão de estar aqui, de estimação. E se ela largar aquilo, se ele largar aquilo, se ele mover nessa direção e realmente soltar aquilo, a vida vai deixar de fazer sentido. O que ele vai virar se ele largar e deixar aquilo? E aí, quando a pessoa reconhece que realmente ela, no fundo do coração, assim, da alma, ela não deseja aquilo, é possível que a cura comece a acontecer, porque ela toma consciência, eu não quero. E a partir da consciência que ela toma do que realmente eu não quero, é possível que ela se mova num estado de querer e agir na direção disso. É muito lindo. E não tem receita, né? Cada um é cada um reage de uma forma. Eu costumo muito dizer também, uma pergunta que eu sempre faço quando alguém chega para mim, e você também faz essa pergunta, né, que eu vejo, o que você quer? Se esse tratamento aqui der certo, se essa terapia der certo, se tudo isso que a gente for fazer der certo, como que você quer que seja? Qual estado que você quer chegar? Como que você quer se sentir? Quando tiver tudo perfeito, na sua cabeça, como que é? Um monte de gente não sabe responder. Ela fica assim, não sei. A pessoa, muitas vezes, ela sabe o que ela não quer. Ela fala, eu não quero ser ansiosa, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar angustiada. Sim, mas o que você quer? Não, eu não quero ter ansiedade. Sim, o que você não quer eu já entendi. Mas o que você quer? E muitas vezes a pessoa não sabe definir o que ela quer. E se ela não sabe o que ela quer, fica mais difícil de agir naquela direção. Então começar a se perguntar assim, o que eu quero? Não perguntei o que você não quer, o que você quer. Quando você chegar lá, no momento que você não tem as coisas que você não quer, como vai ser? Descreve. Porque você só consegue se direcionar se você sabe o que você quer. E falando um pouquinho da minha profissão, né? Você estava falando que nós profissionais, nós somos um caminho, um facilitador. Eu falo sempre que remédio remedeia. Se fosse para curar, era curédio, não era remédio. E aí, uma piadinha, mas é sério. Porque é fundamental para vocês todos que estão assistindo, se tem um diagnóstico de depressão, de transtorno de ansiedade, é fundamental fazer o tratamento. Porque senão o seu cérebro te atrapalha e você não consegue fazer essas estratégias todas que a gente traz aqui. Fazer o tratamento é muito importante. Agora, tratou, o cérebro parou de atrapalhar e você não fez nada, não adianta nada. Então, a gente precisa das duas coisas associadas ali. Se tem um transtorno, tem que tratar. Se não tem, se não chegou a ser um transtorno, aí a gente não precisa de tratamento. Aí a gente vai lidar com as estratégias importantes que a gente está trazendo aqui. Mas se tem um transtorno, trata. Mas não é para tratar, tomar um remédio e vir para casa cruzar o braço, esperar a solução chegar. Não vai. E isso não é só falando de saúde mental, de ansiedade, de depressão, não só disso. Se você estivesse tratando uma diabetes, continuar comendo bolo e pizza, também não vai resolver. Se você tem um problema cardíaco, continuar comendo torresmo, também não vai resolver. Isso serve para tudo relacionado a ser humano. Sim, e você dizendo isso, né? Às vezes eu converso com as pessoas, atendo, e aí às vezes as pessoas falam, nossa, às vezes, Roberto, você é muito dura, né? Porque, de alguma maneira, o que você está vivenciando hoje foi você que cultivou isso. De uma forma consciente ou inconsciente. Foi você que criou isso. Né? Diante das suas interações com as pessoas, com você mesmo, com o seu corpo. Foi você que cultivou. As suas decisões, as suas escolhas, elas te moveram para você chegar onde você está. Foi você.
Ah, mas foi inconsciente. Tudo bem, mas foi você. Foi consciente. Tudo bem, mas foi você. Então, como foi você que cultivou, de alguma maneira, você que vivenciou a partir das suas escolhas, eu tenho uma notícia para você. É possível fazer diferente. Se foi você que construiu, cultivou, pelos seus processos de escolha, vive o que você vivencia, veja bem, você tem o poder de fazer diferente. Exatamente diferente. E é possível. Esses pensamentos e essas crenças estão dentro de você, não estão dentro de outra pessoa. Foi você que botou aí dentro, então é você que pode fazer diferente também. E isso não é. As pessoas falam que você é dura, mas isso não é no sentido de cobrança. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, então é culpa, é minha. Ninguém está falando de culpa, está falando de autorresponsabilidade. Culpa é só chicotinho, que não ajuda em nada. A gente está falando de entender que isso está acontecendo dentro de você e que você pode fazer diferente. Ah, mas eu não sei como. Tudo bem, vamos caminhar nessa direção. Mas enquanto você fica esperando, olhando sempre para o outro, porque a gente tem muita tendência de olhar para o outro, né? Ah, porque minha mãe fez aquilo, meu pai fez aquilo, porque o meu chefe, porque meu vizinho, porque o presidente, porque a gente está sempre querendo mudar o outro, está querendo que o outro mude, que o outro melhore, que o outro resolva para mim. E a gente não olha para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, para o que acontece dentro da gente. E a gente está tão preocupado em querer que o outro resolva a minha vida para mim, que a gente não acaba não olhando para o quanto eu sou capaz de fazer isso. E não no sentido de cobrança, não no sentido de agora você tá sozinho, se vira aí, é a sua responsabilidade. Não é nesse sentido. É no seu tempo, da sua maneira, da sua forma, mas entendendo que é você que vai fazer isso. É importante que você faça. Ainda que esse fazer seja procurar um terapeuta, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, seja lá quem for, procurar alguém que facilite isso para você, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue, a gente muitas vezes não consegue se ver sozinho, mas que você faça, que você olhe como a sua responsabilidade. Você é responsável pelo seu carinho, por você. Teve ontem uma pessoa que no Instagram falou para mim que eu falei alguma coisa que deu um insight nela, e ela falou para mim, ah, você falando isso parece até o meu psicólogo dizendo que se eu não me amo, ninguém vai me amar. Eu falei, gente, mas isso não era para ser óbvio? Assim, vamos começar do início. E é isso, sabe? A gente começar a se dar conta que é isso, é você com você. E isso não é solidão, isso não é cobrança. Isso é a forma como você cuida de você vai trazer os resultados. E não é egoísmo também, né? Porque tem muita gente que atribui essa relação de eu tô me cuidando como eu sou egoísta. Existe esse padrão também. Eu não me cuido. Porque assim, a gente tem muito mais facilidade de cuidar do outro do que consigo mesmo. Inclusive de várias crenças, em razão de várias crenças que habitam as nossas interações. Você fala, nossa. E procurar ajuda também é se cuidar, né? O médico, como você diz, o médico, ele dá um medicamento, fala para fazer coisas, encaminha para o psicólogo ou para o terapeuta, e aí vai e eles passam coisas para você fazer. Se você não tomar o remédio, se você não fizer o que foi dito, qual que vai ser até onde você vai percorrer? Quem vai decidir percorrer esse caminho é você, da forma que você quiser percorrer, da forma que fizer sentido para você, porque é você com a sua vida. Você é o único, a única responsável por viver a vida que você está vivendo agora. Ah, mas é muito fácil você falar isso, Roberto, eu já ouvi isso também. É muito fácil você falar isso com a vida que você tem. Aí você fala, pode ser que seja, sim, pode ser que seja muito fácil. Mas você não sabe a vida que eu tenho. Eu também não sei a vida que você tem. Na verdade, ninguém sabe. Você não vive a minha vida, eu não vivo a sua vida. Eu estou aqui te dando possibilidades, te entregando possibilidades de coisas que são efetivas e eficazes, que deram certo para um grande número de pessoas e que pode te ajudar também. Agora, você
precisa fazer o que tem que ser feito, na direção do que você deseja. Isso é autocuidado, isso é autoamor, isso não tem nada a ver com egoísmo. Porque, claro, também tem uma coisa que eu vejo de pessoas que chegam para ser atendidas lá no Âncora. Tem pessoas que buscam ajuda, mas elas se sentem tão leais e quando vem de uma família disfuncional, normalmente o nome que eu chamo é emocionalmente disfuncional ou que tem muitos problemas, se ela ficar boa, se ela se curar, ela vai ficar muito diferente da família dela. E é uma lealdade muito grande, como de pertencimento mesmo, que se eu ficar muito diferente deles, o que eu vou fazer? É como se eu deixasse de pertencer àquilo. Como se eu deixasse, e o que está por trás? É como se eu fosse deixar de ser amado, amada por eles. Deixar de ser amado e amado. É uma sensação de pertencimento. Se eu ficar muito diferente deles, e muitas pessoas, quando, às vezes, né, esse é um fundo mais sistêmico das questões que regem essa complexidade que é o ser humano e as demandas que cada um traz, é um caminho, é uma forma diferente que a gente olha. Lá no Âncora a gente tem uma possibilidade de olhar de N formas e por isso que a atuação é tão eficaz e efetiva, né? Resolutiva. Vou cancelar a live, porque senão a gente não consegue salvar. E vou abrir ela de novo e você entra, tá? Tá. Porque Fechou. Contagem regressiva aqui.